Glória a Deus, graça e paz, igreja. Deus ele tem falado muito ao meu coração com relação a romper. E vem bastante a calhar com esse tempo que nós estamos vivendo na igreja, né? E eu acho interessante a forma como Deus ele nos trata. E principalmente nós que estamos ministrando, muitas das vezes nós passamos a experiência primeiro, para que depois a gente venha a transmitir literalmente aquilo que nós vivemos na pele, né? Deus ele tinha o costume de fazer isso com os profetas, fazendo com que eles sentissem literalmente aquilo que Deus estava comunicando ao povo. Eu quero estar convidando para você abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 16. E só que para a gente falar a respeito de romper, nós precisamos levar em consideração que nós estamos falando a respeito de discernir tempos e estações. De perceber que as coisas mudaram e que muitas das vezes aquilo que nós fazíamos antes já não funciona mais hoje. E quando nós estamos vivendo esse novo tempo, todo mundo quer romper, nós falamos muito isso na linguagem evangélica, mas nós não paramos para pensar que o romper fala a respeito de se reinventar. De você, muitas das vezes, começar do zero novamente. E aí, quando você olha por essa perspectiva, você fala, nossa, mas depois de tudo que eu já fiz, de todo o trabalho que eu já tive, né, a essa altura do campeonato, eu começar de novo. É literalmente isso. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós percebemos que tudo está convergindo para um lugar só. A palavra diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Nós caminhamos dia após dia para isso. Deus ele vem se revelado ao seu povo desde dos primórdios da humanidade até os dias de hoje. E eu costumo pensar que nós estamos vivendo hoje literalmente no casamento que Deus fala ali no Apocalipse. E o que é a cena mais importante que acontece no casamento? Qual que é o momento mais esperado do casamento? A entrada da noiva, a chegada da noiva. E é isso que Deus está esperando. É como se o noivo já estivesse ali, no seu lugar, posicionado, simplesmente aguardando a noiva chegar. E à medida que nós vamos vivendo novas dispensações, Deus ele vai se revelando de formas diferentes e cada vez mais intensas, cada vez mais profundas. E se você parar para pensar, para que você consiga ter um discernimento melhor do por onde partir, é até interessante que lá em 1 Crônicas vai falar que uma das tribos tinha 200 pessoas que tinham o dom de discernir as estações e os tempos. Eles conseguiam enxergar através das coisas que estavam acontecendo qual seria o próximo passo. E eles sabiam exatamente viver de acordo com a vontade de Deus por causa disso. E você pensa que talvez você fale, mas isso é uma coisa extraordinária, né? Qualquer um que pode viver, a pessoa tem que ter o dom. Só que quando você olha, por exemplo, para o mercado imobiliário, o mercado de capital, por exemplo, tem pessoas que com muita antecedência elas preveem algo que vai acontecer. Aí o Bitcoin caiu lá, e aí alguém fala, há 6 meses atrás eu já tinha falado aqui que isso ia acontecer. Por quê? Por causa disso, disso e disso. O que estava acontecendo? O que essa pessoa ela viu que as demais pessoas não estavam vendo? Ela estava atenta aos detalhes. Ela não estava vivendo no piloto automático igual todo mundo. Ela não estava vivendo simplesmente os seus dias de qualquer forma. Ele estava sendo intencional em cada detalhe que acontecia. Então, quando ele viu uma dinâmica ali que talvez já se repetiu em um outro momento, ele falou, opa, já vi isso daqui acontecer. E eu sei o que acontece depois disso. Então, para que você tenha um ponto de partida para entender como eu posso começar a discernir os tempos e as estações, e o porquê que isso é importante para nós que estamos vivendo esse tempo de romper, para pensar a respeito da igreja em si, como que era o nosso sistema de adoração há tempos atrás.
Se você lembrar do como que era a adoração na igreja, sei lá, 40, 50 anos atrás, daí para lá, sempre era um sistema congregacional, né? Ou tinha a harpa, tinha o cantor cristão, e esse era o sistema. Quando eu estava entrando na igreja evangélica, a gente já estava vivendo uma nova dispensação. As coisas já estavam mudando. Estava entrando na época dos ministérios de louvor. Hoje mesmo ainda nós cantamos uma música do Diante do Trono, que foi um dos que mais despontaram na época. E qual que era o diferencial? A gente estava saindo de uma música que era poética, que era basicamente ali um texto para todo mundo conseguir seguir, e que no seu corpo a intenção era falar com pessoas que não entendiam nada de Deus e levar essas pessoas ao conhecimento do Evangelho através da poesia. E agora a gente estava entrando em um momento onde a palavra e o louvor estavam se fundindo. As músicas, tinha música que durava 15 minutos, porque no meio da música o cantor parava de cantar e começava a pregar. E aí quando você achava que já tinha acabado, aí ele continuava cantando depois. E os pastores ficavam doidos, porque eles falavam, vocês vão cantar ou vocês vão pregar? E aí a gente travava uma guerra na igreja, né? Porque o grupo de louvor queria cantar 2, 3 músicas, e o pastor falava, mas as músicas de vocês demoram demais e ocupam tempo demais. Então esse tempo foi o tempo do louvorzão, né? Que o louvor ele explodiu no Brasil de uma forma, e esse sistema de ministérios de louvor, de grupos de louvor, ele se tornou o novo sistema de adoração da igreja evangélica. E você percebe que até hoje ainda nós temos resquícios desse tempo. Até hoje nós nos denominamos ministros de louvor. Uma coisa que na época do congregacional não existia. No congregacional, quem estivesse ministrando o culto cantava e lia ali, era tudo escrito, não precisava decorar nada, não precisava saber nada de música, era só acompanhar, né? E por último, os últimos tempos que nós temos vivido, nós percebemos uma adoração que ela é universal. Tanto é que até o nome é em inglês, é worship. Se antes era um louvor de adoração com os ministérios de louvor, hoje a adoração se chama worship. E diferente daquela integração que foi feita entre a palavra que era ministrada no meio do louvor, nos grupos de louvor, no worship a própria música já é a palavra cantada. Tanto é que quando a pessoa ela não conhece muito de Bíblia, ela não entende nada daquilo que está sendo falado. Eu lembro de uma vez que logo quando a banda Morada lançou um CD, alguém postou a letra da música deles nas redes sociais, e a letra falava assim: a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas. E aí, no outro dia, apareceu alguém lá metendo pau. Que essa música não é de Deus, e não sei o que, como assim que Deus é tempestade, Deus é porta fechada, e não sei o que, e tal. E aí o rapaz que fez a postagem, ele fez questão de postar embaixo da reclamação, né? Ele foi postando verso por verso da música e colocando o versículo. Postava o verso e postava o versículo. Que é a música que fala do encontro que Deus teve no Sinai com o povo hebreu. E Moisés queria apresentar Deus para o povo, e o povo tinha medo de comparecer diante de Deus. Então você percebe que as pessoas que elas não têm profundidade, que elas são acostumadas com o evangelho água com açúcar, das músicas vai dar tudo certo, Deus vai fazer tudo por você, e não tem conteúdo de palavra em si, elas se assustam quando elas ouvem determinadas letras de coisas que elas nem sabiam que tinha na Bíblia. Então o que nós percebemos aqui de uma forma a pensar nas dispensações e no discernimento que nós precisamos ter a respeito de tempo? Num primeiro tempo, essas músicas do cantor cristão, da harpa cristã, elas eram músicas mais abertas, era um funil aberto, né? Para trazer pessoas que talvez nunca ouviam falar a respeito do evangelho, de uma forma poética, contando uma história, que não era literalmente a Bíblia, mas falava da Bíblia. E ali falava-se a respeito de Deus, né? A um ponto de que para falar de Deus você tinha que bater 3 vezes na boca e daí por aí. Quando a gente entrou na parte da adoração dos ministérios de louvor, agora você percebe a presença de Jesus. É Jesus que está sendo falado. Agora é apresentado um evangelho de um irmão
que Ele te concede a possibilidade de reinar juntamente com Ele, que Ele te garante a herança dEle, como se você fosse um co-herdeiro dEle. E aí quando a gente vai para esse nível mais profundo que nós estamos chegando agora, aí você percebe uma manifestação do Espírito, onde as pessoas elas misturam a própria adoração com a oração, e a própria palavra em si está sendo falada no meio do cântico. E agora, se eu não tenho uma profundidade espiritual, eu estou totalmente perdido, eu não vou conseguir fazer parte desse novo período. Por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E se eu não estiver acompanhando o movimento da nuvem, eu estou ficando para trás. Porque talvez eu gostei tanto de uma situação, de um tempo, de um período, que eu fiquei preso lá. E eu não percebi que nesse meio tempo as coisas mudaram. Nesse meio tempo, muitas das coisas que funcionavam antes, agora não funcionam mais. Eu acho até interessante quando a gente fala a respeito de liturgia de igreja. Se você for ir bem mais para trás, você se lembra, tenho certeza que você já foi numa igreja católica, e toda a igreja católica tem aqueles vitrais com aqueles desenhos, né? E todos os desenhos, você percebe que é uma história contada naquele desenho. Esses vitrais da igreja católica, eles eram conhecidos como Bíblia de pobre. Porque numa época onde as pessoas, a maioria delas não tinha leitura, os líderes religiosos usavam daquilo ali como se fosse uma ilustração para contar as histórias da Bíblia para as pessoas. Então você percebe que nos tempos de hoje, isso totalmente perdeu o sentido. Porque a maioria das pessoas que vão na igreja hoje tem leitura, né? Só que mesmo assim, continua lá. Não tem a mesma essência, mas ainda preserva uma tradição que muitas das vezes as pessoas que estão de agora, dessa geração, desse tempo atual, nem sabem do porquê, né? É porque é bonita, é uma obra de arte, mas não sabe de onde que veio isso. Então são coisas de um tempo que já não funciona mais. É uma ferramenta que foi muito útil naquela época, mas que para hoje praticamente não tem mais serventia. Faz sentido? Então, assim como Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana, e a mulher ela fala para ele assim: mas aí, como é que a gente faz? Porque as pessoas da minha religião dizem que nós precisamos adorar no monte, e vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar no templo. E aí? É um ou é outro? E aí o que Jesus fala para ela? É chegado o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está falando assim: ei, as coisas mudaram, eu trouxe uma nova dispensação. Você não está percebendo que está tudo diferente agora? Você está perdendo tempo com uma coisa que nem faz mais sentido. E é isso que a maioria das pessoas tem sofrido até os dias de hoje. Vamos ler aqui Mateus 16, senão a gente vai passar sem ele. Mateus 16, eu vou pegar do verso 2 aqui para dar um contexto. Fala assim, ó: então lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E o verso 3: ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Você percebe que a crítica que Jesus faz aqui aos líderes religiosos daquela época é literalmente porque eles não têm a capacidade de discernir a mudança de estação que está acontecendo na cara deles. Eles estão ali questionando Jesus e pedindo um sinal para Jesus, e é como se Jesus estivesse falando assim: você não está me vendo aqui? Você precisa do que mais? Sabe aquela história que as pessoas falam assim: o que está faltando? Deus descer para falar com você? Jesus estava ali, ele tinha descido. E aí, o que mais que está faltando? O que mais que você quer? Que prova mais que você quer? Então o questionamento que Jesus faz com relação àqueles mestres da lei
vocês têm a capacidade, com muita facilidade, com muita proeminência, de conseguir discernir a natureza. Mas no mundo espiritual vocês não conseguem perceber o mínimo movimento. E qual que é o problema disso? O que nós estamos perdendo em nós estarmos como esses mestres da lei que não entendem nada dos movimentos espirituais que estão acontecendo na nossa frente? A nossa falta de discernimento espiritual, ela sempre vai causar confusão. Sempre vai causar confusão. Por um outro lado, se eu tiver discernimento, eu vou ter clareza. Eu vou me sentir protegido, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E mais do que isso, eu vou ter direcionamento. Eu sei exatamente para onde eu estou indo. Eu não estou agindo porque eu acho. Eu estou agindo porque eu estou alinhado com aquilo que Deus está me revelando. É esse que é o diferencial. Ao tempo em que aqueles homens estavam presos naquilo que eles acreditavam, ao contrário deles acreditarem naquilo que eles viam, que eles estavam vendo na frente deles, eles falavam assim, mas isso não pode ser desse jeito, porque não bate com aquilo que eu estava esperando, não bate com as histórias que me contaram a vida inteira, não bate com o Cristo que eu fiquei esperando a minha vida inteira. Então isso não pode ser verdade, não pode ser desse jeito que você está falando. Então muitas das vezes as pessoas elas ficam tentando determinar como que Deus pode ou não pode agir. Aí as pessoas falam, não, meu Deus não faria isso, meu Deus não faz assim. Talvez o Deus que você sirva, o Deus que você acredita, ele não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele não cabe na sua religião. O Deus da Bíblia não cabe na caixinha que você coloca ele. Ele faz do jeito que ele quer, quando ele quer, da melhor maneira que ele achar. Porque ele que é Deus. Eu simplesmente tenho que suportar, aceitar que muito mais alto do que os meus pensamentos são os pensamentos dele. Então eu simplesmente recebo o tanto que ele expressa para mim. E aquilo que é para além da minha capacidade de entendimento, eu simplesmente tenho fé, acredito e falo, se Deus falou, já é o bastante. Eu não preciso entender. Eu não preciso saber como é que funciona. Eu só preciso entender que foi Deus que falou. E para mim, isso já basta. Então o que eu preciso entender aqui quando a gente fala a respeito desse romper que Deus está provocando nesses dias de hoje? Que toda escolha, ela também traz uma resignação. Que toda decisão sempre traz uma rescisão. O fato de eu falar que eu aceito esse romper, que eu vou viver esse romper, fala que eu estou negando todas as outras coisas. Que conforme eu comecei falando aqui com vocês, o fato de eu entender que Deus está me levando para um novo tempo, quer dizer que eu tenho que abandonar, largar de mão daquilo que eu estava preso até agora. Aquilo que eu estava no meio da construção às vezes. E eu estava falando, cara, só está faltando um tijolinho aqui para mim terminar e ficar do jeito que eu sempre quis. E aí Deus chega e fala assim, ó, acabou o tempo. Mudou a estação. Isso daí que você estava fazendo era para a estação anterior, agora já não serve mais. E agora vem a minha capacidade de obedecer. Ah, mas eu me apeguei tanto a esse trabalho que eu estava desenvolvendo aqui, que Deus tinha colocado na minha mão, a isso que Deus estava me pedindo. Isso tinha se tornado eu praticamente, né? E aí a gente cai na passagem que a gente trabalhou lá no retiro, né? De Filipenses 3:13. Paulo ele é um especialista em desapego. Porque você percebe que por mais que Paulo ele deu início a inúmeras igrejas, você não vê ele se apegando a nenhuma. Ele começa um trabalho, na hora que ele vê que o negócio está rendendo, ele fala, agora eu vou para o próximo nível. Eu vou para a próxima estação. Esse daqui foi fácil, o próximo vai ser um pouco mais complicado. E ele vai passando, e vai passando, e vai passando, e ele não tem nenhuma daquelas como se fosse dele. Ele mesmo vai questionar a igreja ali em Coríntios, né? E ele fala assim, foi Paulo quem plantou, foi o Apolo quem regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu não sou o responsável
pelo que está acontecendo com a igreja, pelo desenvolvimento que a igreja está tendo, pela conversão das pessoas. Eu só fiz aquilo que Deus me mandou fazer. E esse é o entendimento de uma pessoa que ela consegue viver em liberdade. Eu nunca me pego sofrendo por aquilo que Deus me mandou fazer, ou por aquilo que Deus mandou parar de fazer. Porque eu entendo que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Eu preciso ter essa capacidade de ser livre, de não me apegar a coisas, a situações e até a pessoas, entendendo até onde que Deus tinha falado, é até aí que você precisa ir. Ah, mas e agora? Quem que vai e como que vai ser? A obra é minha e quem realiza sou eu. Não se preocupe, pode deixar que eu me responsabilizo. É esse o período que Deus está nos mostrando aqui. Então, quando você pensa a respeito de deixar, normalmente nós nos lembramos de Abraão, né? Sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí, essa história, ela responde a maioria das nossas dúvidas. Porque muitas das vezes você fala, eu entendo que nós estamos vivendo um novo tempo, eu entendo que Deus está me chamando para uma nova estação, mas eu não sei o que é. Eu não sei para onde é. Só que aquilo que Deus manda Abraão fazer é muito claro. Por mais que ele não falou para onde que é para Abraão ir, ele falou, sai da sua terra e do meio da sua parentela. Se você der o primeiro passo, aí eu boto o chão. Não importa, mas eu não tô vendo possibilidades. Não precisa ter possibilidades. Você vai aprender a viver por fé. E você vai entender que Deus só dá recurso para as pessoas que estão trabalhando. A pessoa que está esperando Deus mandar recurso primeiro para depois ela fazer, ela nunca vai fazer. Aquele que olha o vento nunca planta. Eu preciso colocar o pé e aí ele coloca o chão. É assim que funciona no meu relacionamento com Deus. Porque no fim das contas, sempre foi a respeito de mim. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Ele precisa experimentar a minha fé, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer. Então eu posso não saber para onde eu vou, mas eu sei que o lugar onde eu estou não é para mim ficar. Isso já é o bastante. Isso já deveria ser o bastante para nós. Abraão, ele desistiu da sua terra, da sua família, para ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Moisés desistiu dos palácios para que ele pudesse se tornar andante pelo deserto. Neemias desistiu das regalias do seu cargo público para se tornar um construtor de muros. Eliseu, ele desistiu dos seus empreendimentos agrícolas para que ele se tornasse o aprendiz do profeta. Os discípulos, eles desistiram das suas vidas, dos seus trabalhos, para que eles se tornassem os talmidins, os aprendizes de Jesus. Ou seja, toda vez que eu aceito o chamado, eu estou abandonando uma outra coisa. Toda vez que eu aceito estar transpondo esse lugar onde eu estou agora, passando para o próximo nível, eu tenho que deixar alguma coisa para trás. Nunca vai ser simplesmente receber. Sempre vai falar a respeito do que você está disposto a entregar. É assim que o Evangelho nos trabalha. Paulo, ele considerou como esterco a vida que ele tinha, zelosa e devota ao judaísmo, sem Cristo. É esse o lugar onde nós precisamos habitar. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Nós precisamos viver como aqueles homens lá no deserto. Existia uma tribo que o trabalho deles era olhar para a nuvem. Quando a nuvem se movimentava, o trabalho dessa tribo era sair pelo meio do povo, falando para o povo levantar o acampamento, que a nuvem estava se movendo. E detalhe, às vezes a nuvem demorava anos para sair do lugar. Só que mesmo assim, eles sempre estavam olhando para ela. Eles sempre estavam olhando para ela. É isso que me dá a capacidade de eu ter o discernimento dos tempos e das estações. Eu estou olhando para ele. Na hora que ele se movimentar, eu já estava esperando. Eu já estava pronto. Aquelas pessoas, eles não poderiam construir casas. Eles não poderiam plantar. Porque a qualquer momento, a nuvem se mexia.
se movia e eles precisavam acompanhar o movimento dela. Então, aonde a nuvem ia, eles iriam atrás. Isso é literalmente o desenho do como o evangelho funciona. À medida que a dispensação muda, à medida que as estações mudam, eu mudo junto. Mas funcionou tão bem aqui nesse templo, a gente se deu tão bem aqui, a gente foi tão feliz aqui, mas chegou a hora de levantar o acampamento e ir para o próximo nível. Ah, mas era tão legal o trabalho que Deus deu na minha mão e não sei o quê. Só que a nuvem se movimentou, então eu preciso levantar o acampamento e se mandar. Eu preciso entender de uma forma prática que o único que é Deus. Nós estamos o tempo todo. Por grande parte da minha vida, eu estava músico. E para mim, eu fazia o máximo que eu podia com essa competência e esse cargo que Deus ele tinha colocado na minha mão. Eu gastava o meu pouco dinheiro que eu tinha, o meu pouco tempo que eu tinha e as habilidades que eu tinha para dar o meu melhor nisso. Só que chegou um tempo, Juninho, que eu já não estava mais músico. O meu tempo acabou ali. Não que eu não possa mais servir quando for necessário, mas eu entendi que a estação tinha mudado. Se hoje eu ainda tivesse voltado para o passado, eu olharia e falaria para os meninos mais novos agora que estão começando a tocar, falaria, não, eu tenho mais experiência que vocês, né? Eu já toquei em não sei quantos grupos, em tantas bandas, em tantas orquestras, eu que tenho que tocar aqui, vocês não. Mas o que eu entendo? Eu entendo que o tempo ali acabou. Ah, mas você não amava música? Eu amo até hoje. Só que eu não entrego tanto quanto eu entregava daquela época. Porque não é mais o mesmo tempo. Não é mais a mesma visão que Deus tem me dado. Então eu preciso entender aquilo que faz sentido para Deus e não para mim. Porque no final das contas, nós estamos compondo uma obra e essa obra é dele, não minha. Né, o que o Vitor fala o tempo todo aqui no grupo de louvor. A gente não vem aqui para tocar. Hoje nós estamos músicos. Mas pode ser que a qualquer momento não esteja mais. O único que é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós não. Nós estamos. Hoje nós estamos aqui. Amanhã, só Deus quem sabe. Da mesma forma que ontem nós estivemos em outros lugares, em outras posições, em outras situações, antes de nós chegarmos onde a gente chegou. Então eu preciso encarar de uma forma madura que a minha vida ela sempre vai estar em constantes mudanças. E se você parar para pensar, a nossa vida literalmente é como as estações da natureza. Porque elas voltam, elas vão e voltam, vão e voltam. Mas para pensar a respeito de uma árvore, que ela vive ali o verão, o outono, o inverno, e aí fica rodando aquele ciclo. Quantas vezes aquela estação já passou de novo, e agora está passando de novo, né? Muitas das vezes, para não falar da idade das pessoas, a gente fala, né? Está completando mais um inverno, mais um verão, né? Mas você percebe que todas as vezes que aquela estação passa novamente, eu já não sou mais o mesmo que assistiu a estação anterior. Porque ao tempo que as estações elas se repetem, eu já não sou mais a mesma pessoa. O meu conhecimento é outro, a minha maturidade é outra, o meu desenvolvimento é outro, e a minha capacidade hoje é totalmente diferente. Aquilo que eu sofri ontem, eu já não sofro mais por isso. Porque naquilo que eu tive sofrimento hoje, eu tenho autoridade. Os lugares aonde ontem eu estava apanhando espiritualmente, hoje na hora que eu chego lá eu sou uma autoridade. Eu não preciso mais sofrer lá. É por isso que Deus ele sempre está nos levando para um lugar de maior profundidade. Para um lugar de maior exigência, é claro, porque a minha responsabilidade aumenta. Então a quem muito é dado, muito é cobrado. Só que se Deus ele está te dando isso, é porque ele entende a sua capacidade. Assim como a gente sempre fala da parábola dos talentos. Se ele está dando 5 para você, é porque ele entende que você tem capacidade para administrar esses 5. Então eu preciso entender que o tempo de romper, ele fala de se reinventar. E só para a gente fechar aqui,
No Salmo 90 e no verso 12, ele vai falar assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não é para viver no piloto automático, não. É para mim fazer conta de cada dia. É para mim ser intencional com relação a cada dia que eu estou vivendo. Para quê? Para que eu venha alcançar um coração sábio. Para que eu venha entender os tempos e as estações. Não ficar dando bobeira. Não ficar perdendo tempo, gastando energia com coisas que já não funcionam mais. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Ô Carlos, bota Reis 19 aí, por favor. 1 Reis 19. Vamos fechar com essa passagem aqui. Eu acho que isso daqui ilustra de uma forma perfeita o que vem a ser o romper. E por que eu falo que para romper não vai passar? 19. Olha só. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Próximo. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Próximo. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meus pais e minha mãe. Próximo. E então te seguirei. E Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, e lembra-te do que eu fiz contigo. E o próximo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Isso é romper. Romper fala a respeito de você queimar as pontes com o passado, sabendo que para esse lugar você não volta mais. Agora ou eu faço dar certo ou eu faço dar certo. Então fecha seus olhos aí onde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Sua palavra revelada a nós. Eu te agradeço por cada uma das pessoas que estão aqui presente e pelas pessoas que estão assistindo também online. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo para que nós possamos abandonar aquilo que precisa ser abandonado, deixar aquilo que precisa ser deixado, que nós venhamos a nos munir, que nós venhamos a nos preparar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, para que nós possamos apontar para esse alvo e avançar para ele, ó Pai amado, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que tem sido um empecilho, tudo aquilo que tem falado contra, todo pensamento contrário, toda maldição que tem sido lançada. Nós, ó Pai amado, repreendemos no nome de Jesus. Nós determinamos, ó Pai amado, um povo forte. Nós determinamos um povo obediente, pessoas que vão fazer a diferença nos lugares aonde elas entrarem, pessoas, ó Pai amado, que vão trazer o Seu reino para essa terra de uma forma única, Pai. Eu te peço, Deus, que nós venhamos a ser aquilo que o Senhor nos fez para ser, que nós venhamos a viver, ó Pai amado, a história que o Senhor construiu para nós vivermos, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a casa de cada um que aqui se encontra, as necessidades de cada um, que o Senhor atente os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, esteja completando esse ciclo na nossa vida e que nós não venhamos simplesmente a viver um momento de celebração, mas que nós possamos nos reinventar e ser, literalmente aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, que nós possamos estar literalmente no centro da Sua vontade, Deus, que nós possamos alinhar os nossos corações com o Seu, que a nossa igreja, ela seja uma igreja que cumpre a Sua vontade, que cumpre o seu papel,
que nós venhamos a fazer a diferença, Pai amado, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, que nós sejamos, Pai amado, dessa noiva que o Senhor aguarda ansiosamente a entrar, Pai amado, nesse casamento. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós, no nosso medo, nas nossas dificuldades, em tudo aquilo que nós viemos procrastinando. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tomar conta. Venha entrar nos lugares mais ocultos, mais profundos, mais secretos. Venha nos dar a cura, Pai. Venha, Pai amado, nos chamar para um lugar de clareza, para um lugar de estabilidade emocional, para um lugar, Pai amado, de paz. Por mais, ó Deus, que por fora esteja o mundo caindo ao nosso redor, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida e até no culto de domingo, se assim Deus o permitir.